E aí é muito interessante porque é a primeira vez que eu estou experimentando essa dinâmica de estar e não estar, né? Estar né, presente, mas não estar presente. Então agradeço a Benedita, principalmente, em nome da SAP e do programa de tradução da Universidade Federal do Ceará, me convidou para participar da mesa. Eu vou falar um pouquinho do projeto que eu tenho desenvolvido em âmbito de iniciação científica com as minhas orientandas, que está intitulado Da Tradução como Reescrita, escritora de língua inglesa no sistema literário brasileiro. Antes de chegar aí, né, eu vou dizer um pouquinho dessa história de como a tradução e essa interrogação sobre o papel da tradução na circulação, né, de textos literários bateu em mim, assim, como uma possibilidade de pesquisa. Começou lá no meu mestrado. Eu trabalhei, quando eu fiz o mestrado, uns anos, né, em 2003, 2004, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, eu trabalhei com um poeta chamado Cummings. E uma das coisas que me chamou a atenção naquela época era a diferença, digamos assim, de fortuna crítica, né, que a gente encontrava quando a gente avaliava a fortuna crítica norte-americana com a brasileira. No Brasil, ele foi basicamente traduzido, circulado a partir de Augusto de Campos, então dos poetas concretos. Então ficou uma interrogação ali para mim dessa diferença, né, de como ele era projetado, compreendido e circulado. Quando eu vou para o doutorado, eu me aprofundo, né, eu fiz o doutorado na PUC Minas, eu me aprofundei nessa questão da tradução dentro do projeto concreto, né, como uma estratégia de, né, tanto a tradução como crítica, como uma estratégia pedagógica, digamos assim, dentro da poesia concreta, né, do movimento de poesia concreta, para a formação de leitores de poesia, né, na perspectiva que eles visualizavam da paideuma, inspirados em Pound. Então, como é que a gente vai dar conta de formar leitores para a nossa obra? E é interessante porque o Campos, né, o Augusto de Campos, que traduz o Cummings, ele é um poeta que pega um projeto literário e fica anos trabalhando com ele. E aí Benedita, por exemplo, depois quando eu orientei, ela trabalha com a tradução dele de Emily Dickinson, que também é muito similar o projeto de tradução, né? Então ele começa traduzindo e ele fica 30, 40 anos traduzindo o mesmo poeta, aumentando o escopo de tradução, né? Traduzindo mais poemas. Então isso me intrigou, né? Então começou daí e aí a gente começou a pensar o lugar da tradução e essa perspectiva de tradução a partir inclusive dessa experiência brasileira de tradução literária, né? Dessa escola, se a gente pode chamar assim, né? De tradução literária que vem dos irmãos Campos a partir da perspectiva da poesia concreta, né? Como uma estratégia mesmo de formação de leitores. Faz o corte, né? Então a gente vem para aqui para a UNEB. E aí a gente, né, aqui para a UNEB Jacobina, né, o campus de Jacobina, Departamento de Ciências Humanas, o curso de Letras Língua Inglesa, e eu começo a pensar na tradução como área de pesquisa, tendo esse recorte de tradução literária. E uma das coisas que eu fiz foi o atravessamento com outra dinâmica que me interessa, outra questão que sempre me pegou, que foi a circulação de textos escritos por mulheres, então da literatura escrita por mulheres, por escritoras, e como é que ela circula ou não circula, né? Então é um pouco esse o contexto desse projeto. Ele começou a ser desenvolvido a partir do ano passado, 2018, e a gente fez estudos de caso, se posso chamar assim, de algumas autoras, escritoras de língua inglesa para o nosso sistema literário. Então como é que elas entram no Brasil? A gente pode pensar nessa perspectiva. Então a gente trabalhou com a Angela Carter, com a Ursula Le Guin, com a Margaret Atwood, e nós pegamos obras específicas dela, então mapeamos a produção para tentar compreender o que elas produziram, o que é traduzido, e aí a gente foi para análise específica de um recorte de algumas dessas obras que foram selecionadas. Então, o recorte é especificamente, se vocês perceberam, ficção. A proposta é que essa pesquisa seja uma pesquisa de longo prazo, para que a gente possa responder essa pergunta, né? Que é assim, qual é o impacto de fato da tradução dessas, né, da escrita dessas autoras de língua inglesa no nosso sistema literário. Então a gente tem respostas parciais ainda, mas a ideia é que daqui 5, 10 anos a gente possa responder isso de uma maneira
mais sistematizada a partir dessas pesquisas que nós vamos desenvolvendo. E a gente faz um recorte temporal específico também, que é a partir dos anos 2000. Então, dos anos 2000 aos dos anos 2020, nós vamos pesquisar a tradução, né, para o nosso tema literário dentro desse período específico, para entender também como é que nos anos 2000 a gente tem uma configuração dessa tradução da escrita de mulheres. Para isso, então, a gente parte de algumas questões que têm a ver com o embasamento teórico, a fundamentação teórica que a gente utiliza para pensar. Então, algumas questões estão aqui. Quem escreve, quem traduz, quem edita, quem lê, para quê, para quem? Então, essas questões estão norteando parte das nossas pesquisas. Como é que a gente pensa essa relação entre original, refração e reescrita? A partir de Lefebvre, né? Então a gente vai fazer essa discussão principalmente a partir de Lefebvre e a partir, né, de Zohar e Fury, que vão entender essa teoria de polissistemas, né? Então como é que a literatura é um sistema dentro da cultura e como é que a literatura traduzida, quando ela entra então numa determinada cultura, ela começa a integrar aquele sistema, porque para nós é muito claro, né? Nós estamos trabalhando com tradução, que as pessoas leem tradução e não muito mais a tradução do que os textos fonte ou originais, né? Mas as pessoas não têm essa percepção, né? O leitor que a gente chama de comum ou não especializado, como Lefebvre, para eles o texto traduzido na verdade entra no status do texto fonte, é como se fosse o texto fonte. Até porque se a gente for levar ao extremo, a ideia de ler uma tradução como uma tradução só faz sentido para quem conhece a língua e o texto original, que daí eu posso de fato ler uma tradução como tradução. Então todas essas questões vão pesar, né? Outra que a gente nos coloca o tempo inteiro, a gente vai se colocando, né? Pensando ali no fundo das nossas pesquisas, qual é o lugar da literatura? Pensando então a cultura como um polissistema, e aí um sistema de forças dinâmicas em que elas vão, né, negociando os centros e as margens, qual é o lugar da literatura e qual é o lugar da literatura traduzida? Então, esse é um ponto. O outro ponto é pensar assim, qual é a posição da literatura de língua inglesa no sistema literário brasileiro, considerando, de novo, essas questões de centro e margens, do que vem mais canônico ou menos canônico, do que vem com mais prestígio ou menos prestígios. E qual é o papel da tradução na circulação de gêneros, de textos, de escritoras, né? Um dos pontos, por exemplo, que a gente tem privilegiado é discutir a fantasia, o gótico, a ficção científica, que são gêneros que sempre foram considerados gêneros menores. Por quê? Né? Porque a gente tem uma tradição que está muito posta lá na formação da literatura de Antônio Cândido, né? De entender uma literatura brasileira, né? O problema é esse brasileiro, o que caracterizaria esse brasileiro, esse típico nosso, que não de outros. E aí a gente tem uma série de gêneros que são menorizados, né? Que são colocados na margem. Mas eles voltam, e eles voltam principalmente pela tradução. Então é um movimento interessante. Então a gente tem privilegiado também esses gêneros que não estão no centro, mesmo que a gente esteja trabalhando com prosa, ficção e especificamente, em grande parte, romances e contos que se tornaram gêneros textuais mais eminentes, mais valorizados no mercado editorial. Então, para trabalhar com essa noção, né, então, com essas questões de embasamento, a gente vai trabalhar basicamente com a teoria de polissistemas de Zohar e Túlio, com o conceito de reescrita do Lefebvre e manipulação, né, e o cânone doméstico de Venuti, porque é isso que nos interessa também, como é que a tradução forma, né, conforma, configura estereótipos de uma certa cultura, de uma certa língua, de um certo gênero, de uma certa escritora, né, ou escritor. Então, esse é o fundo, a gente quer entender como é que essas mulheres estão chegando aqui, quais são os estereótipos que nós estamos criando, né, para elas. Vocês vão ver na imagem, então, né, eu mandei os slides, eu acredito que eles estejam aí, então vocês vão ver nos slides, né, uma configuração da teoria, numa representação gráfica da teoria dos polissistemas, para a gente pensar em como é que ele atua com mini-sistemas, né, ou subsistemas, e como é que eles vão negociando dentro desse grande sistema que é a cultura. Então, como é que a literatura está lá, como é que a língua está lá, como é que outros produtos culturais estão lá, cinema, mídias. Isso, né, é um diálogo interessante também, que perpassa a discussão de tradução.
Só para a gente entender um pouco, então Zohar, por exemplo, vai definir o polissistema da seguinte forma: um sistema múltiplo, um sistema de vários sistemas que se entrecruzam e em parte se sobrepõem, que empregam opções concorrentemente diferentes, mas que funcionam como um todo estruturado, cujos membros são interdependentes. Né? Então a imagem mostra melhor essa ideia de um todo que tem subsistemas, né, que são interdependentes, mas que vão se entrecruzando e que podem funcionar estabelecendo as mais diversas relações, até porque a ideia é que não existe um centro fixo. O sistema é móvel porque o tempo todo a gente vai ter negociação entre o que está no centro e o que está na margem. Então, o que está na margem empurra para vir para o centro, né? O que a gente chama de redes dinâmicas. As fronteiras estão sempre se redefinindo e tem uma hierarquia fixa. Então, os movimentos podem ser centrípetos, né? Que vai para o centro, e ao mesmo tempo centrífugos, o que é afastado desse centro, né? O que vai para as margens. E aí a gente tem a tradução literária dentro desse jogo, né? Dentro desse sistema. Então, é basicamente por aí que a gente pensa. Então, a teoria de polissistemas, ela vai dizer assim: quanto mais canônico o repertório, mais central ele é dentro daquele sistema literário. E aí a gente pode pensar, por exemplo, em literaturas menos canônicas, né? A infanto-juvenil, que não é, né, inclusive é questionada como posso adjetivar esse tipo de literatura, a literatura traduzida, e tem algo mais longe ainda, que seria o que a gente chama de literatura de massa, né? Que é essa dos best-sellers. Então elas estariam muito longe, muito distantes desse centro. No centro a gente teria o que está mais canônico. Contudo, a gente tem um problema quando a gente fala de literatura de língua inglesa, até porque é uma questão socioeconômica, né? Você tem uma centralidade nessa língua e nessa produção. Então, esse lugar de margem, ele é redefinido e renegociado o tempo inteiro. Só que a gente tem um lugar diferente, um papel diferente, né? uma negociação diferente quando essa escrita é feita por mulheres. E esse é o ponto do nosso trabalho. Inclusive tem um site que é interessante, que chama 3%, e que ele vai indicar que, se eu não me engano, 3% da tradução vai ser de escrita de mulheres. Então, dê uma olhada nesse site, se eu não me engano é 3%, ele fica mapeando as traduções, né, o que é produzido. Outro dado interessante que a gente tem é, por exemplo, os autores, os escritores, né, que são indicados ao Prêmio Nobel. É mais fácil a gente encontrar, né, então, a obra de um escritor, um homem, publicada, né, publicizada, mesmo antes dele ganhar o Prêmio Nobel, do que de uma mulher. Então, quando ela ganha, quando ela é indicada, ela geralmente passa a ser traduzida, né, para o mercado brasileiro. Existem, não só brasileiro, mas mundial. Então, a gente tem uma dificuldade mesmo nessa circulação dessa produção das mulheres, das suas histórias, né? E isso a gente tem uma autora muito importante que a gente também usa como fundamentação, que é a Dal Castanher, que vai apontar essa questão. Então ela nos diz no trabalho dela sobre representatividade que a gente tem um problema, né? Que ela vai mapear durante 10 anos a produção dos romances, né, contemporâneos brasileiros, e ela vai mapear o perfil que emerge tanto dos personagens quanto dos autores, dos escritores brasileiros, né, de literatura contemporânea. E ela vai, né, seleciona editoras de grande circulação. E ela faz uma marcação interessante, para ela dizer assim, olha, tanto os escritores quanto os seus personagens, eles são eminentemente homens de uma certa idade, né, no eixo sul, que tratam de certos temas. Então ela vai marcar assim, a nossa literatura contemporânea, que é circulada, né, em grande escala, ela tende a definir um perfil, né? Então a gente tem uma questão de legitimação de quem pode narrar, quem deve narrar e do que é relevante para ser narrado, né? Esse mercado, ele marca muito bem isso. E ela marca, ela acrescenta, né, ela destaca que isso é uma perda de diversidade. Então a gente acaba criando estereótipos, né, dos outros. Os outros seriam as mulheres, os outros seriam os indígenas, os outros seriam tudo que não é isso, um homem branco, hétero, de classe média, porque a nossa publicação, em grande parte, privilegia certas narrativas, certos escritores, certas formas de narrar certas histórias.
Então a gente precisa ter uma mudança nesse perfil, digamos assim, para que a gente tenha um ganho de diversidade. Essa provocação que ela faz, né, esse trabalho dela serviu de provocação também, de embasamento, para a gente pensar se esse panorama se revela também na tradução. Eu não tenho uma resposta definitiva ainda, porque, como eu disse, nós estamos iniciando esse trabalho, né? Iniciamos ano passado, e a gente tem o primeiro ano, finalizou agora, então a gente tem alguns resultados ainda parciais nesse sentido. Mas até o momento o que a gente percebe é que, de fato, a tradução ela tem construído estereótipos, e, se não estereótipos, pelo menos um cânone doméstico, um cânone brasileiro dessas escritoras. E elas passam a ser vistas como escritoras de um tema só, de um gênero só, de um tipo de literatura só. Então a tradução tem tido esse efeito, e é um efeito de apagamento, inclusive. Eu deixei para vocês também alguns slides que são para vocês pensarem nos conceitos que a gente usa, né? Então, como é que Zohar pensa a tradução, como é que Lefebvre vai trazer a tradução como reescrita, e para ele é interessante, porque ele vai pensar a tradução como reescrita, e ele pensa a tradução sempre como manipulação do texto literário. Para ele, assim, a gente entra nessa discussão de que não há como a subjetividade do tradutor não impactar aquela conformação daquele texto. E aí, o que o Lefebvre vai destacar é que a gente teria um controle interno e um controle externo, digamos assim, sobre como a tradução opera. Então, o interno seria o que ele chama de ideologia, mas também o que ele chama de poiesis, que seria a estética, né? Então, como é que a gente pensa as convenções literárias. E o externo estaria mais na perspectiva da patronagem, que é quando a gente pensa a influência mesmo do mercado. E é interessante o conceito de Lefebvre, porque ele amplia para a gente, a tradução. Então, o conceito dele de tradução é amplo. Ele vai pegar a tradução tout court, né, que é a tradução mesmo textual. Ele vai também considerar o processo de edição, que é como é que eu organizo, edito, recorto o texto do outro, o processo de antologização e de historiografia e de crítica. Então, para ele, todos esses processos são processos de reescrita de uma certa literatura para um outro sistema. Então, para nós é importante esse conceito, porque é isso que a gente quer entender, né? Por isso que a gente quer entender a reescrita dessas mulheres, da produção dessas mulheres para o nosso sistema literário, para a gente entender, então, todos esses movimentos de tradução, de edição, de antologização, e aí a gente entra no contramovimento da historiografia e da própria crítica, ok? Sobre o cânone doméstico, a gente usa Venuti, né, como base. Ele é um cara interessante porque ele começa a discutir a invisibilidade do tradutor, e ele é muito polêmico. Alguns autores têm alguma dificuldade, e tradutores, na verdade, têm alguma questão com ele. Por exemplo, Brito, ele vai discutir o processo de tradução e a tradução literária, ele discorda dessas posições que ele coloca como muito radicais. Mas Venuti, com a invisibilidade do tradutor, realmente ia o próprio questionamento de original e tradução, onde é que está a linha entre o trabalho reprodutivo e o trabalho criativo, para as questões que nos fazem pensar. Para nós, a questão mais interessante é a formação que ele chama de cânone doméstico, né? Então, ele vai dizer para a gente assim, lá no capítulo chama a formação de identidades culturais, que está em Escândalos da Tradução, né? Não coincidentemente esse é o nome do livro. Então, ele vai dizer que a tradução tem um papel importante na construção de representações culturais e, consequentemente, de estereótipos, né? Visto que os textos traduzidos são, e eu cito, reescritos para se moldarem a estilos e temas que prevalecem naquele período nas literaturas domésticas. Então, ele está em diálogo com o conceito de Zohar, né, de controles internos, de poiesis. Se a gente for pensar, a poiesis está aqui. O texto é reescrito para que ele dê conta, né, para que ele se molde aos estilos e temas que estão prevalecendo naquela literatura. E ele acrescenta, né, Lefebvre, as traduções constroem representações distintamente domésticas de textos e de culturas. E ele vai ressaltar ainda, né, cito novamente, levar em consideração o modo como a tradução forma identidades culturais específicas e as mantém com relativo grau de coerência e homogeneidade, mas também como ela cria possibilidades para a existência cultural, fecha a citação, é algo que nos intriga, porque também a gente pode pensar não só como, né, como temos pensado e os lugares
da tradução na academia são interessantes por causa disso, porque eles tensionam o próprio conceito de tradução, né? Como é que ela vai criar essas possibilidades para a gente existir e pensar a tradução de outra forma. Passando então um pouco adiante, né, eu também elenquei algumas questões teóricas que a gente já abordou. Então, como é que é o desenho do nosso projeto de leituras? Até o ano passado a gente estava com 6 projetos que saíam desse projeto mãe, que é da tradução como reescrita, escritora de língua inglesa. Então nós tínhamos 2 trabalhos especificamente que trabalhavam com Angela Carter, um com Ursula Le Guin, um com Flannery O'Connor e outro com Margaret Atwood, né? E um deles fazia o trabalho contrário. Em vez de pensar escritoras de língua inglesa no sistema literário brasileiro, a gente trabalhava com escritoras de língua portuguesa, né, em língua inglesa, por exemplo, a tradução de Carolina de Jesus. Então a gente tinha um projeto ampliado nesse sentido. Eu vou falar rapidamente da Angela Carter, porque eu tive 2 orientando, nós trabalhamos juntos com 2 opções diferenciadas. Então, Angela Carter é uma escritora muito interessante, inglesa, ela tem uma publicação fantástica, né? Inclusive, por exemplo, só de antologias, ela tem 13 antologias publicadas em língua inglesa. Para o Brasil são 4 traduzidas apenas, e aí dessas 4, 2 são republicações. Então, basicamente, a gente tem 2 antologias, que seria o Blood Chamber, né? Que foi traduzido como a Câmara Secreta, ou a Câmara Sangrenta, desculpa, e os 103 Contos de Fadas, que na verdade vem do Virago Fairy Book Fairy Tales ou Angela Carter's Fairy Tales, que são 2 propostas diferentes da autora. O Angela Carter's Fairy Tale, né, Book of Fairy Tales, que foi traduzido como 103 Contos de Fadas, ele traz o trabalho da autora que é um trabalho de antologização. Então ela vai escolher certos contos de fada e antologizar, né? Construir uma antologia. E a construção da antologia, então a gente analisa esse processo de construção da antologia que ela faz. E é interessante porque a gente tem a construção dessa antologia, a gente tem a antologização que acontece por parte do tradutor brasileiro, né, que é o Luciano Machado, e a gente tem um processo de reantologização por esse Luciano Machado, quando ele publica uma versão de bolso, né, um pocket version desses 103 contos de fadas, mas com outro nome, que é A Garota do Capuz Vermelho e Outras Histórias, em que a gente tem uma redução drástica da quantidade de contos. Então, se a gente for comparar os 103 contos de fadas, foi lançado em 2007. Mesma companhia, né, que é a Companhia das Letras, e a Menina do Capuz Vermelho em 2011, pela Penguin, né, mas que já é da Companhia das Letras, como versão de bolso. É o mesmo tradutor. O primeiro são 103 contos de fada. A versão de 2011, a menina já traz 19 contos. O mais interessante da primeira edição é que ela é organizada em sessões. Então a gente vai ter sessões bem distribuídas, e aí os nomes das sessões são interessantíssimos, porque ela vai trazer a temática, inclusive, com que ela trabalha. E a centralidade da Angela Carter é uma mulher que é responsável pelo seu destino. Então ela pega, né, o grande foco dela é da reescrita de contos de fadas. Então ela vai reescrever os contos de fadas numa outra perspectiva, ela vai trazer contos de fadas de diversas culturas, em que as mulheres vão aparecer vários tipos de mulheres. Então a gente tem mulheres mais velhas, mulheres jovens, meninas, mulheres moças, princesas, não princesas. A gente tem contos que tem fadas, contos que não tem fadas. É uma riqueza imensa. Então o que ela faz para a gente é dizer assim, na verdade existem muitas mulheres, né? A gente precisa entender essa variedade dessas mulheres no mundo e como é que elas são protagonistas da própria história. Então esse é um dos movimentos que ela faz, que a gente analisou nos 103 Contos de Fadas, e depois pensou como é que veio para o Brasil isso. O outro movimento dela, de reescrita de contos de fadas também, de uma perspectiva de uma mulher contemporânea, está na Câmara Sangrenta, né, The Bloody Chamber, que daí são textos autorais. E aí e é muito interessante porque ela pega daí os contos tradicionais e ela os reescreve. Às vezes ela escreve uma versão mais próxima da versão, né, bem tradicional, digamos assim, acoletada no século XIX, e aí ela reescreve. E um dos elementos é pôr em crise essa sexualidade, né, essa vibração dessa mulher que não é mais menina, que já é
moça ou mulher, então essa centralidade. E aí a gente vai ter esses dois trabalhos, né? Então o de Manuela, né, muito centrado nessa reantologização e reantologização. Então como é que a Angela Carter, na verdade, antologiza, e no Brasil a gente reantologiza esses contos. E Mel de Beatriz muito focado, na verdade, na construção, na reescrita dessas personagens femininas de contos de fadas tradicionais. E aí a gente tem, infelizmente eu não vou ter tempo de mostrar outros trabalhos das meninas, mas eu vou fechando assim algumas coisas interessantes só pra gente entender. Então, qual é a produção da Angela Carter em língua inglesa? Ela tem 53 produções, contando algumas republicações. Então ela vai ter 9 romances, 13 coletâneas com contos, antologias, 7 livros infantis, 4 livros de não ficção, 3 peças teatrais, 2 coletâneas de poesia. Como editora ela tem 4 trabalhos, como tradutora ela tem 2, adaptação fílmica 2, peças em rádio 5, trabalhos em televisão 2. Então a gente tem uma escritora com uma produção vastíssima em vários gêneros. Como ela chega no Brasil? Ela chega com 7 trabalhos. Então ela chega com 4 antologias, que são 2 republicações das mesmas, né? E com 3 romances, que seriam As Infernais Máquinas do Desejo, do Dr. Hoffmann, A Paixão da Nova Era e Noites no Céu. Então isso é só para a gente disparar a nossa discussão e nosso debate sobre como é que a produção a circulação, na verdade, da produção dessas escritoras é de certa forma interditada, né? E a gente tem o privilégio de alguns gêneros em detrimento de outros, né? Então a gente tem principalmente o trabalho com a Angela Carter. Se a gente for pesquisar o catálogo de teses e dissertações do Brasil, está em uma das antologias, que é o Bloody Chamber. Então a gente tem uma circulação menor ainda se a gente for pensar em termos de historiografia e do trabalho da pesquisa acadêmica na construção e circulação da produção dessas mulheres. Okay? Então eu agradeço e aí fico no aguardo das perguntas, das questões sobre as outras autoras e posso encaminhar os trabalhos já finalizados, as minhas orientandas, para quem tiver interesse.